10, que diz, né? Com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Eu queria conversar um pouquinho sobre essas duas orações. Antes da oração do segundo capítulo, que é uma oração de exaltação ao nome do Senhor, a soberania do Senhor. Existiu uma outra oração na vida de Ana. Primeiro, né? Acho que todos aqui conhecem, né, o contexto da história de Ana. Ana, Penina, né? Mulher de Eucana. Penina perturbava Ana, né? Não precisa entrar em todos os detalhes. E antes dela agradecer ao Senhor, de exaltar o nome do Senhor, esse Deus grande e soberano, teve essa oração silenciosa no templo. Conhecemos o conteúdo da segunda oração, do capítulo 2. Mas essa oração, nós não conhecemos o conteúdo. Foi uma oração silenciosa entre ela e Deus. E a palavra nos diz aqui que com a alma amargurada, Ana orou e chorou muito. E quando eu parei, porque eu não sei se você, como eu, nascido num lar cristão, acostumado a ouvir essa história, sempre eu ouvia que Ana orou e fez um voto. Ana orou e fez o voto. Mas parando para ler, existe um ponto. Com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Ponto. Aí depois ela fez o voto. Mas na minha cabeça, né, daquela história infantil que a gente ouvia desde, Ana orou e fez o voto. Orou e fez o voto. E quando eu li, isso me chamou muita atenção. E o Senhor trouxe no meu coração a atenção sobre essa oração de Ana. A história nos conta de que Penina, sua rival, a provocava continuamente, a fim de irritá-la. E isso acontecia ano após ano. Então quer dizer que já fazia um bom tempinho que Penina estava ali azucrinando a vida de Ana, né? E nós temos sempre a tendência de pensar como Penina atribulada, né? Certo, ela não era, né? Tá certo, né? Mas a gente bota bastante peso na Penina. Mas o que o Senhor me fez trazer para mim, a reflexão para mim, mas eu quero compartilhar com você. Deus me fez entender me chamou a atenção para pensar em algo. Por que Penina tinha tanto poder sobre a vida de Ana? Por que ela conseguia o que ela queria na vida de Ana? Aí eu comecei a pensar, né, nas minhas Peninas. Por que certas pessoas têm tanta influência e tanto poder sobre a nossa vida? Conseguem o que elas querem, que é nos amargurar. Conseguem me tirar a paz. Conseguem me levar a sair, talvez, do centro da vontade de Deus. Tá certo que Penina era estéril. Não podia ter filhos. E para aquela época era algo de muito peso. Muito peso. Porque a mulher que não podia ter filho era como se não servia para mais nada. Porque a mulher era para procriar e procriar e procriar. Encher a casa, e de preferência homens, né? Então era um peso grande diante da sociedade. Diante as outras mulheres, né? O que Ana sentia cada vez que a história conta que Penina tinha bastante filhos, né? Cada vez que Penina dava luz, eu fiquei pensando, será que Ana sentia? Cada vez que nascia mais um, e Ana não tinha. E Ana olhava e eu não tenho, e ela está tendo. E cada vez ela me provoca mais. E cada vez me judia mais. O que foi gerando dentro de Ana? O que foi acontecendo? A própria história nos diz. E a própria Ana, quando é indagada pelo sacerdote Eli, ela fala, né? Não, Senhor, sou uma mulher muito angustiada. Ou em outras traduções, atribulada de espírito. Olha o que gerou em Ana. Mas eu quero te fazer uma pergunta. A culpada era Penina? A culpa era de Penina? De Ana não gerar?
a própria história nos narra, né? Ali no versículo 6. Porque o Senhor a tinha deixado estéril. Então a culpa não era Penina. Penina só estava se aproveitando da situação. Mas o problema mesmo de Ana, para mim, irmãos, tá? Para mim, era com o próprio Deus. Ela não aceitava, talvez no coração dela, a decisão de Deus deixar estéril. Deus tinha um propósito? Claro que tinha. Um propósito muito maior, que depois nós vamos falar mais no final. Porque na hora da dor, nós não enxergamos o propósito. E nós não conseguimos enxergar, perceber que é muito maior do que eu posso imaginar. Que a prova é tão ferrenha, que o negócio é tão apertado, porque o Senhor está querendo gerar em mim suporte, força, para suportar, ou para saber lidar com o que Ele vai colocar na minha mão. Porque Ana queria um filho, apenas um filho, a outra tinha tantos. Ana só queria um filho. Mas Deus tinha em vista Samuel. E Samuel não é qualquer filho. Sacerdote, profeta e juiz. Não era qualquer filho para Ana. Então, no meio do processo, a gente tem que cuidar para que nós não nos tornemos essa Ana amarga. Isso eu estou falando geral, né? Não estou falando só para as mulheres, para nós todos, no meio do nosso processo. Para que a gente entenda os processos do Senhor na nossa vida e não nos deixemos amargar no meio do processo. Entristecer, doer, ficar com raiva. Aí a história conta, né, que eles iam anualmente ao templo e Eucana sempre oferecia porção dobrada pela vida de Ana, porque amava muito mais Ana do que Penina. Mas não era suficiente, porque quem aqui, a mãe, sabe que não tem nada a ver amor de filho com amor de marido e mulher. Não vai suprir, vai suprir. Por mais que o teu marido te encha de mimo, te dê tudo que tu quer, faça todas as suas vontades, o amor de um filho é diferente do amor do marido. Não supre. Aí, né, quando ela é indagada, porque a cada vez que ela subia, ela ficava triste, ela chorava. Quando Eucana olha para ela e fala, não sou eu melhor do que 10 filhos. Perdeu a chance de ficar quieto, né? Porque não tem nada a ver. E aquilo com certeza doeu mais ainda a Ana, porque era incompreendida. Por mais que tentasse explicar, me parece que não ia adiantar nada. Porque então é melhor eu chorar, é melhor eu guardar para mim, porque ele não vai entender. E realmente, um esposo que faz tudo por nós, né? Ele não vai entender quando a gente diz que, mas eu queria o amor do meu filho, eu queria a atenção do meu filho, né? Realmente é difícil entender isso. Que às vezes nós como mulheres nem nós nos entendemos, que dera a gente querer que os nossos maridos nos compreendam, né? Já é difícil. E a história continua falando de que um certo dia, nessa vez que Ana subiu ao templo, ela não comeu, não bebeu, foi indagada pelo seu esposo, se levantou e Ana tomou uma posição. Então, certa vez, quando terminou de comer e beber, versículo 9, em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto. Ana tomou uma decisão diferente do que ela tinha feito até aquele dia. Todos os anos ela subia, mas o que ela fez de diferente? Desse ano que foi diferente. Ela se jogou aos pés do Senhor e fez uma oração. Essa que eu não sei o conteúdo, que você não sabe o conteúdo, mas que eu posso imaginar. Sabe aquela oração que às vezes não sai nem palavra, que só sai lágrimas, que você se derrama nos pés do Senhor, que você fala para Ele toda a sua dor, que você chega e pergunta, Pai, o porquê disso?
Ou para quê? Eu não estou mais suportando. Eu estou amarga. Eu não suporto mais a Penina. Eu não estou mais aguentando mais essa situação. Talvez tenha sido esse o conteúdo dessa oração. Lágrimas aos pés de quem resolve. Hoje é muito mais fácil, às vezes, a gente trocar um WhatsApp, mandar um áudio, amiga. Porque isso? Porque... Opa, calma, sua mente estava nada, irmãos. Ainda bem que não foi água. É mais fácil nós falar para todos a nossa dor, botar para fora toda a nossa angústia, a nossa raiva do momento e sermos incompreendidos. Porque foi na hora, foi momentâneo. Às vezes a gente até se arrepende de ter feito. Porque a gente não foi aos pés do Senhor, daquele que resolve. Daquele que tem o poder de reverter a situação na minha vida. Aquele que pode me responder do porquê me deixou estéril. Por que tu fez isso comigo? E às vezes nós não queremos, nós temos uma mania, religiosidade, né? Que nós não podemos indagar o Senhor. Não estou falando para botar Deus na parede, não. Mas como foi falado aqui sobre paternidade, Deus que é Pai, que eu posso sim me chegar diante dele e dizer, Pai, o porquê está doendo, eu não estou entendendo, não consigo compreender os teus propósitos. É para me humilhar? Que isso? Por que ela tem tantos filhos e ainda tu permite? Tu não está vendo, Penina, fazer isso comigo? Tu não está vendo a minha situação? Quantas vezes nós pensamos isso? Senhor, será possível que tu está vendo esse abençoado fazendo isso comigo? Mas Penina aqui tem um papel, eu acredito, de prova. O Senhor provando o coração. O Senhor prova o meu coração. Prova o teu coração. E aqui, eu acredito que Ana fez um reconhecimento da sua alma. Sabe, jogou os pés Eu já tive situações na minha vida, teve uma situação em específico que eu me lembro sentada na mesa com a minha mãe, com a minha irmã, eu disse assim, o que vai restar de mim? Eu só estou sentindo raiva, ódio, eu só vejo coisa ruim dentro de mim. Era porque o Senhor estava me esmagando. E eu perguntei para o Senhor, o que vai sobrar da Dayara, Senhor? Não tem mais nada de bom dentro de mim, porque está vindo só coisa ruim. E eu acredito que a situação de Ana foi essa, esmagamento. E o Senhor estava mostrando o que tinha dentro, e o Senhor precisa limpar. E o Senhor precisa curar. Porque Ana amarga, Ana ferida, Ana com o coração exposto, e foi o que o Senhor falou comigo, ao meu coração. A palavra nos diz em Provérbios 4:23, sobre tudo que deves guardar, guarda o teu. E foi o Espírito Santo falando para mim, o teu coração está exposto, está doendo? Por que as pessoas têm tanto poder, Dayara, de tocar e te ferir? Porque o teu coração está exposto. E o coração de Ana estava exposto por causa de uma esterilidade. Ela estava ferida, machucada. Mas o causador era o próprio Deus. E o nosso inimigo, ele nos deixa cegos. E é isso que ele pretende dessas situações. Que eu culpe Penina, A, B, C, fulano, Beltrano. Que eu bote a culpa no mundo inteiro. Mas se tivesse me ajudado. Mas se fulano tivesse feito diferente, eu não estaria assim hoje. Porque... E esquecemos que Deus, ele é o quê? Soberania de Deus. A Penina é atribulada mesmo, é usada por Satanás? Vamos jogar real, jogar limpo. Mas se é um Deus soberano, que a permissão dele está permitindo isso acontecer, qual é a minha posição? O que é que o Senhor está querendo gerar em mim? O que essa situação o Senhor está permitindo para gerar em mim? Para mudar em mim? Para transformar
para que eu possa sim conceber o meu Samuel. Para que eu possa viver o milagre. E porque Samuel não nasceu só para que Ana realizasse o grande sonho de ser sua mãe. Ele nasceu para mudar toda uma história. Ele nasceu com um grande peso. Então o que o Senhor tem para mim e tem para você, não é só sobre o nosso umbigo, não. Não é sobre o meu bem-estar e provar para alguém alguma coisa. Talvez, até esse momento, o coração de Ana, o desejo, o intento do coração de Ana era provar para alguém, provar para os outros que ela também era mãe, que ela também servia de algo. Que no fundo, não era para glorificar o Senhor. Sabe? E o Senhor tem feito pensar muito sobre o meu coração. Sobre o intento do meu coração. É realmente para adorar o Senhor. Porque nosso coração, ele é o quê? É enganoso. E às vezes a gente está ali pedindo tanto para o Senhor alguma coisa. Chorando aos pés do Senhor, pedindo alguma coisa, mas o Senhor ainda não está me respondendo, porque o meu coração ainda não está alinhado com o seu propósito e o seu querer. Não é para a minha glória, não é para o meu desejo, para mim próprio. Existe algo muito maior que o Senhor quer fazer, é em todo o meu entorno, é alcançar gerações. Ana é falada até hoje. Aqui hoje nós estamos falando em Ana. Nós falamos do seu filho Samuel, que é um grande exemplo. Não é sobre nós, a nossa vontade, o nosso querer, ao nosso bel prazer. Eu tenho aprendido que tudo que é para o Senhor tem preço. Não é de mão beijada, não é de qualquer forma. Dói. Embora que hoje nós estamos ouvindo muito sobre um Deus muito bom. Um Deus que não nos arranca lágrimas. Deus é bom. Ele é tão bom que Ele me faz chorar, porque o que é bom para mim, Ele sabe o que é bom para mim. Ele faz eu saber o valor. O que é bom, o que eu acho que é bom para mim, não é bom para mim. E Ele é tão bom, tão bom, tão bom, que como pai, Ele nos ensina. Você não ensina o seu filho? Às vezes mesmo tendo para dar, a gente não tem que dizer não dá, não tem. Hoje não dá. Para que não sejam consumistas. Para que não sejam egoístas. Para que eles não queiram as coisas só para chegar na escola e dizer, eu também tenho, porque eu tenho mais. A gente tem que ensinar, não tem? Assim Deus nos ensina. Assim Deus me ensina, assim Deus te ensina. E é por amor que esse Deus nos arranca lágrimas. Porque são esses momentos que me levam a esse momento de Ana, aos pés, a se derramar. Ana faz uma coisa que ninguém fazia naquela época. Não era comum. Todo mundo ia ao templo fazer a sua oração bonita, ali em pé, não sei, né? Tudo polido. Se fosse comum, ele não tinha confundido ela como bêbada. E eu fiquei pensando, Senhor, então era mais comum ter um bêbado dentro do templo do que um verdadeiro adorador? De alguém que derramando a sua alma na tua presença? Né? Aí a gente vai ler, vai estudar e fala que era comum porque às vezes, né, as pessoas subiam levavam, né, faziam os manjares lá, né, para adoração, e enfim, tomavam vinho, né, e às vezes ficavam meio, né, descontrolado. Porque eu pensei assim, meu Deus, porque cargas d'água com tanta coisa para imaginar, Eli vai perguntar se a mulher está bêbada. Aí tu imagina, que tempo era aquele? E ela não teve vergonha. Ela pensou com ela, eu venho todo ano aqui, nada muda, nada acontece. Não é possível. Tem que ter alguma coisa para se fazer. Será que é só isso? Vim aqui, sentar, comer, beber, lá, adorar, e lá, o sacerdote vai lá, faz o sacrifício, lá. É só isso. Foi falado aqui sobre a nossa entrega no culto. Sobre eu fazer o culto. Ana se levanta e diz, espera aí, eu vou fazer diferente.
Espera aí que eu estou cansada desse negócio de vir aqui todo ano fazer a mesma coisa e eu não ver nada. Ana se derrama, se entrega, se coloca. Ana não entrega Penina. Foi isso que o Senhor falou muito claro comigo. Ana não levou Penina para aquele lugar. Ana levou a sua alma amargurada. É sobre mim, eu estou azeda, eu estou amarga. Muitas vezes nós vamos para esse lugar, mas nós levamos Penina e marido e todo mundo, os filhos. É sobre nós. É eu e ele. É eu falando para ele quem eu sou. Reconhecendo, eu estou amarga. Essa situação tem me deixado azeda, do avesso. Eu não sei, não me reconheço mais, Senhor. Eu não estou mais suportando isso. É sobre nós. E o Senhor te diz hoje, não leva mais Penina. Não apresenta mais Penina. Eu não sei quem é a tua Penina. Não sei se é teu esposo, tua esposa, um filho, não sei. E sobre filhos, hoje é mãe, Dia das Mães. Às vezes você está orando por seu filho e colocando sempre ele na presença do Senhor. Deus muda, porque é fácil a gente ver o que precisa ser mudado no outro. Mas eu quero falar isso com ousadia, com graça do Senhor para alguém aqui. Começa a apresentar você. Apresente você, a mãe, Senhor. Eu não aguento mais essa situação. Não é porque você não ama mais o seu filho, mas você tem que se derramar na presença do Senhor e colocar para fora o que essa situação tem te causado. Que você está cansada. Que você não consegue mais. Coloque para o Senhor. Leve para Ele. O que Ele precisa é de uma alma rasgada diante da sua presença. Aí a palavra nos diz, continua a história, dizendo-lhe que quando ela continuava a orar, daí, né? Não, ali quando o 15 ali, ó. Quando ela é indagada por ele, ela responde: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho e nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. E eu fiquei pensando, Senhor, eu li essa história. Eu falava, meu Deus, como é que Ana consegue responder esse sacerdote dessa forma? Por muitas vezes eu pensei assim, atribulado. A mulher já, olha, um homem de Deus. Que visão é essa? Você que a mulher está bêbada. Né? Se nós fôssemos olhar pelo lado que, olhar só para a Penina, já ia chegar e dizer, meu Deus, o lugar que eu tinha que ser compreendida. O lugar que eu tinha que ser amada. O homem de Deus olha na minha cara e ainda acha que eu estou brava, que eu estou bêbada. Vou embora emburrada. Aí eu questionei o Senhor, como é que Ana consegue, Senhor, falar nessa leveza? Não, meu Senhor. Eu sou uma mulher atribulada. Falei, que classe, Senhor? Eu acho que eu não teria essa classe. Aí o Senhor falou para mim, foi por causa daquela oração. Ela derramou para mim. Ela colocou tudo para mim. Não tinha mais raiva para depositar em ninguém. Ela entendeu que não era mais sobre Penina. E Deus logo já fez um teste. Botou ele na frente dela. E ela passou com classe. Ela entendeu, não é sobre o julgamento do Eli. É sobre mim, eu sou uma mulher atribulada. Aqui ela já nem sabia do que Deus já tinha feito nela. Que ela ainda disse que ela é atribulada. Mas a prova de que ela não é mais atribulada é como ela responde. Derramou aos pés de quem deveria derramar. Não tem necessidade mais de debater. Não precisa mais. E continua a história. Ali no 18 diz assim. Aí quando ela fala, né, para o sacerdote diz, ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Quando eu estou angustiada, quando eu estou amargurada, o meu rosto transparece, a alma amargurada. Ana saiu leve, ela fez o voto, tá aí o voto, ela fez o voto.
E ela no voto, ela disse que se tu me deres um filho homem, eu devolverei a ti. Se tu me deres, se. Mas a Eliana já entendeu que o problema não era ser estéril. O problema era se deixar amargurar por aquela situação. Então ela disse: Deus, se tu me deres, amém, eu vou te devolver. E tu entende aqui que realmente não era falta de um filho? Porque se ela quisesse tanto um filho, quando ela tivesse aquele filho, ela disse: não, Senhor, agora inventaria alguma coisa para não dar, não devolver. Porque como que alguém que anos esperando por um filho vai lá e entrega no templo tão novinho para servir o Senhor? Ela entendeu que era sobre ela e o pai. Quando Deus nos cura, irmãos, tudo fica tão fácil. Fica fácil entregar Samuel. Fica fácil. Se está difícil, se está te doendo tanto, para um pouquinho. Para um pouquinho. Para de culpar. Para de olhar para um, para o outro. Para um pouquinho. Se derrama na presença do Senhor. Te coloca na presença do Senhor. Coloca a tua alma rasgada diante do Senhor e diga: eu estou assim. Eu odeio. Eu estou odiando o Senhor. Eu odeio fulano. Eu odeio Beltrano. É sobre isso. Não é falar para o teu irmão, não é falar para a tua mulher, contaminar as pessoas ao teu redor. Porque nós depois nos arrependemos do que fazemos. É você colocar para Deus, Pai, que te entende. Que Ele não vai sair falando de ti depois. Nossa, não imaginava que aquele irmão ou aquela irmã vem falar para mim que está com ódio da fulana. Somos seres humanos. Dói. Dói, machuca. Machuca, como machucou Ana, ser estéril numa época tão difícil, que mulher só servia para isso. Então, eu quero te convidar nesta manhã a fazer diferente. Coloque para Deus a tua alma. Coloque para Deus os teus problemas. Não tenha vergonha de te apresentar. Ele é Pai. Ele é um Pai que te ama. Te ama e não vai te rejeitar. E Ele vai te fazer entender que o propósito dessa dor, desse esmagamento, é que tem um Samuel lá na frente. Tem um Samuel precisando nascer, que precisa mudar uma geração, que precisa mudar a situação. Sacerdote, profeta, juiz. Níveis maiores o Senhor tem para mim. Níveis maiores o Senhor tem para você. Saia desse nível raso. Saia desse nível raso nessa manhã e te coloca na presença do Senhor. Dê um passo a mais profundo na presença do Pai. Porque só quem tem coragem e ousadia consegue rasgar o seu coração, fazer algo diferente que ninguém fez. Fazer algo que não importa o que vão me olhar, não importa o que vão dizer, se eu estou bêbada, se eu estou louca, não importa. Te levanta, toma uma posição, muda a tua história nesse ano de 2025. Muda a história da tua casa, da tua família, da tua geração. Em nome de Jesus, se levanta. Toma posse da história que Deus escreveu para a tua vida, Ana. Não permita mais Penina ter poder sobre a tua vida. Entrega para o Senhor. E o engraçado é, irmãos, que às vezes a gente tem mais medo de Deus do que dos homens. Vivemos no caminho fora da vontade dEle, porque achamos que a vontade de Deus esmaga. Viver na vontade de Deus é difícil. E o homem faz o que com você? E Penina faz o que com você? No esmagamento do Senhor tem bálsamo, tem misericórdia, tem poder, tem unção, tem renovo, tem graça. Vamos tirar esse poder das mãos do nosso inimigo.
Tira o medo da tua frente de viver os propósitos de Deus para a tua vida, para a tua casa. Tira os enganos de Satanás da tua mente. Deixa o Senhor fazer o que Ele precisa fazer. Deixa Ele fazer como Ele precisa fazer. Te entrega como Ana no templo, sem reservas. Se joga aos pés daquele que pode resolver a tua situação. Amém? Que o Senhor vos abençoe. Amém. Glória a Deus. Fique de pé, meus irmãos. Vamos orar. Nossa banda, temos um louvor, Cleiton, para cantar. Vamos louvar. Gostaria que você fechasse os teus olhos. Que palavra dos céus, meus irmãos, ao nosso coração nessa manhã. Eu não sei você, mas o meu coração está aquecido pela presença do Senhor. Eu não sei você, mas quando a palavra de Deus, ela encontra corações, há algo diferente dentro de nós. Então feche os teus olhos por algum minuto, diga algumas palavras a Deus. Quem sabe você precisa se entregar inteiramente ao Senhor, rasgar o seu coração, pedir perdão, se arrepender, mudar de rota, para que destinos sejam alterados na sua vida. Espírito Santo de Deus, nessa manhã poderosa, Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e nós queremos rasgar o nosso coração, Deus, diante de Ti, entendendo que Tu és o nosso Pai, e como um bom Pai, Tu és aquele que corrige, Tu és aquele que nos ensina de formas que talvez nós não gostaríamos, porque nós não conseguimos enxergar o amanhã, Deus. O amanhã Te pertence, o nosso futuro, os nossos dias a Te pertence, e com uma visão dos dias de hoje nós queremos algo, e nem sempre o que queremos é o melhor para nós, Deus. Nem sempre o que buscamos é o melhor para nós, mas Tu conheces o nosso amanhã, Deus. Não o amanhã daqui uma semana, mas o amanhã daqui 200 anos. A nossa geração, os nossos netos, aqueles que virão além de nós, a continuidade, Senhor, daquilo que Tu começastes. E por conhecer, Tu nos corrige, Tu nos castigas, Tu fecha as portas algumas vezes, para que nós entendamos que essa existência aqui não é sobre nós, Deus. O grande protagonista da história da humanidade não é o Jonathan. O grande protagonista da história da humanidade és Tu, Jesus. Tu és aquele que esteve no início, quando foi dito haja luz, Tu estavas lá. Tu és aquele, Senhor, que morreu numa cruz há 2000 anos atrás e reescreveu a minha história. Tu és aquele que estás conosco nessa manhã aqui no Bela Vista, Pai, porque é tudo sobre Tu, Deus. É tudo sobre a Tua presença, Pai. Nos ensine, nos corrija, nos ame, nos mostre o caminho. Não permita, Senhor, que nós entramos no inferno, Deus, achando que a gente tem que viver da forma que nos faça feliz, ou daquilo que a nossa carne deseja, ou daquilo que falam pra gente na internet, mas que a gente possa viver pelo caminho estreito. Um caminho que dói, um caminho que é amargo, um caminho que às vezes nos traz angústia, um caminho que às vezes nos traz dificuldades, mas um caminho que nos leva ao céu. Mas um caminho que nos promete uma eternidade ao Teu lado, Deus. Que nós possamos andar diferente das pessoas do mundo, Pai. Que nós possamos pisar em lugares santos. Que a nossa boca, que os nossos olhos, que o nosso coração sejam restaurados e transformados por Ti. Nós clamamos a Ti nessa manhã poderosa, no nome de Jesus. Amém. Cante.